Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 23 de março, estamos numa semana importante, porque neste mês celebramos o mês de São José. No dia 19 celebramos a festa de São José. E nesse mês também celebramos o início do pontificado do Papa Francisco. No dia 13 de março, ele foi eleito Papa. E no dia 19 de março, justamente dia de São José, ele assumiu esse ministério petrino chamado, Ministério petrino porque o Papa é Pedro, por isso ministério petrino. Pedro foi o primeiro Papa. E o Papa exerce então o ministério petrino, porque foi a Pedro que Jesus confiou o comando da sua igreja. Lembramos-nos bem do destaque dado pelo Papa logo após a sua eleição. Muitos de nós acompanhou naquele ano de 2013. Ele deu destaque ao fato de ele ser bispo de Roma. Parecia uma novidade e para alguns até um pouco estranho, e uma diminuição da importância do Papa. Mas não temos que estranhar, e não se trata de um detalhe secundário. De fato, somente o bispo eleito para a sede de Roma é também Papa e sumo pontífice de toda a Igreja Católica. Qualquer bispo de outra sede episcopal que se apresentasse por sua própria conta como Papa seria ilegítimo. Por qual motivo deve o bispo de Roma ser o Papa e não de alguma outra sede episcopal antiga e também importante? A resposta está na tradição ininterrupta da Igreja, desde os tempos apostólicos. O apóstolo Pedro, que recebeu de Jesus o poder das chaves e a missão universal de apacentar as ovelhas e os cordeiros do rebanho de Jesus. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Ele foi o primeiro bispo de Roma, onde ele também deu o testemunho derradeiro de sua fé e da missão de confirmar os irmãos na fé em Cristo, mediante o martírio. Desde então, os sucessores de São Pedro, na sede de Roma, receberam esse reconhecimento de continuadores da missão especial e única confiada por Jesus ao apóstolo Pedro. Por isso, são sucessores do apóstolo Pedro na sua sede episcopal e na sua missão perante toda a Igreja. Pedro foi o primeiro Papa. Depois dele veio Lino, Cleto, Clemente e hoje temos Francisco. São 266 papas desde o início da Igreja. O fato de nossa Igreja, além de católica e apostólica, católica significa universal, apostólica significa que vem dos apóstolos. Também a nossa Igreja é romana, e ser romana diz respeito a essa relação que ela tem com o bispo de Roma, chamado também Papa, sucessor do apóstolo Pedro e sumo pontífice de toda a Igreja. O sucessor do apóstolo Pedro tem a missão de anunciar e defender a integridade da fé e de manter a Igreja unida na fé apostólica e eclesial. Ele também confirma na fé os irmãos, ou seja, mostra com segurança e reta interpretação do patrimônio da fé da Igreja, animando-a a viver e transmitir esse rico patrimônio da fé e da vida da Igreja. Entendemos assim o motivo por que o Papa fala e escreve muito, e seus documentos e pronunciamentos sobre questões de fé e moral têm valor de magistério, ou seja, de ensinamento que deve ser aceito e seguido pelos irmãos na fé. Mas ainda há um outro aspecto na missão do bispo de Roma, o Papa. Ele é o primeiro missionário da Igreja e, portanto, anima a Igreja no cumprimento da missão que os apóstolos receberam de Jesus, que passou aos sucessores dos apóstolos e à Igreja inteira. O Evangelho precisa ser anunciado, ser vivido e transmitido em todos os tempos e em todo o mundo, até os confins da terra.
como vemos lá em Marcos 16, 15 a 16. Essa missão do Papa está implicada no fato de, em Roma, também o apóstolo Paulo ter dado seu testemunho por Cristo mediante o martírio. Os dois, Pedro e Paulo, martirizados. Paulo, o grande missionário, mais que os outros apóstolos, abriu as fronteiras dos povos e culturas ao Evangelho e à participação na vida da Igreja. O túmulo de Paulo em Roma lembra que o bispo de Roma também assume a missão de Paulo na animação missionária da Igreja. Entendemos bem, portanto, os constantes apelos do Papa para que sejamos uma igreja em saída missionária, em estado permanente de missão. Todos nós, batizados e batizadas, somos discípulos missionários de Jesus. É preciso dizer ainda que o Papa não é o único a desempenhar essa missão. Todos os bispos que estão em comunhão com ele também têm parte nessa mesma missão e responsabilidade na Igreja. É o chamado Colégio Apostólico. Cada um deles, em sua diocese, desempenha essa missão com responsabilidade pessoal, mas em comunhão com os demais bispos e com o Papa. Nesses tempos de igreja sinodal, é oportuno recordar que a comunhão na igreja se expressa também nessas formas bem perceptíveis de vivência da comunhão sinodal. Não bastaria viver uma doutrina de forma abstrata e subjetiva, sem estar em comunhão com o Papa e com os bispos que estão em comunhão com ele, com o Papa. Nossa Igreja Católica é romana, e isso significa que ela está com o Papa, que hoje tem o nome de Francisco. Então rezemos pelo nosso Papa Francisco, ele que é o bispo de Roma e por isso sumo pontífice, é o nosso irmão, digamos assim, o nosso irmão mais velho, a quem nós devemos estar unidos e em comunhão. Que o Papa Francisco tenha muitos anos de vida e possa continuar esse bonito trabalho que tem feito na nossa igreja. Aliás, ele nos convoca para o dia 25, próximo, depois de amanhã, para um momento de oração e de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Coração Imaculado de Maria. Na sexta-feira, dia 25, às 13 horas, à 1h da tarde, em todas as televisões e rádios católicas, nós acompanharemos o Papa em oração pela Ucrânia e pela Rússia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.